Você que é fã do Chaves, já parou para pensar quem são as pessoas que estão por trás das vozes dos personagens? Pois é, um dia me peguei pensando nisso, porque querendo ou não, o seriado teve mais de 312 episódios e os dubladores se mantiveram na maioria dos casos por muito tempo, deixando de dublar apenas, infelizmente, em caso de morte. Com certeza isso marcou a nossa memória de alguma forma, não? Como seria atender o telefone de uma pizzaria e receber o pedido feito pela voz do seu Madruga? Será que eles pensariam que era trote? Será que eles ao menos notariam? Pensando nisso, eu tive a ideia de criar um documentário e logo com a ideia já veio o nome, Vozes da Vila, o qual eu me orgulho muito, pois acho o título do nosso trabalho muito perspicaz e objetivo. Então, foi através dessa ideia que eu procurei os parceiros para colocar em prática e tive a sorte de achar duas pessoas maravilhosas e que seriam a chave para tudo dar certo. A Agnes, que já trabalhou em uma produtora e sabia fazer um roteiro como ninguém, e o Bruno, que era muito inteligente também, um dos melhores da nossa sala. Eles adoraram o tema, e então partimos para a parte prática e fomos atrás daquelas pessoas que emprestaram suas vozes por tanto tempo e, querendo ou não, ficaram por trás de personagens tão importantes e marcantes da história da TV mexicana, mundial e principalmente da brasileira, onde o fã-clube do Chaves é muito grande e fiel, até os dias atuais. Foi aí que tivemos uma grande surpresa e onde eu me apaixonei ainda mais por jornalismo e tive certeza de que era com isso que eu queria trabalhar. Por quê? Querendo ou não, é muito gostoso errar nessa profissão. A cada matéria, a cada pauta que escrevemos sobre algo e notamos que estamos errados sobre o enfoque, nós saímos da nossa área de conforto e nos deparamos com uma novidade, uma surpresa que nos faz aprender ainda mais sobre o que estamos falando. O fato é que a vida dos dubladores nunca fica em um personagem apenas. São muitas dublagens, muitos trabalhos, personagens, como por exemplo o dublador do Kiko, Nelson Machado. Ele dubla Al Pacino, Fred Flintstone. É claro que isso foi importante, é óbvio, mas a sua vida não se limita a isso, pois ele já dublou muitos outros personagens também marcantes. E é aí que entendemos. Vamos falar sobre os dubladores do Chaves? Vamos! Mas vamos também valorizar a profissão do dublador, pois o que aprendemos com eles é que a boa dublagem é um importante meio de inserção e igualador social. É um trabalho de inclusão, valorização da nossa língua, idioma e cultura. A discussão de preferência entre dublado e legendado é um debate recorrente entre os espectadores. Mesmo que a preferência seja por legendado, a dublagem não é descartada. E é claro que existem dublagens ruins, mas é contra isso que os verdadeiros dubladores lutaram e lutam a cada dia para acabar. Uma das conquistas dessa luta pela qualidade, por exemplo, foi obrigar o dublador a ter uma formação como um ator e ter o seu DRT. Afinal de contas, a dublagem não é nada mais do que atuar em cima de uma atuação que já foi feita. Partindo desse pressuposto, então, fomos atrás das fontes, as pessoas que por tanto tempo ficaram atrás de Seu Madruga, Dona Florinda, Chaves, Kiko, e foi muito legal trazer à tona essas pessoas. E chega a ser um pouco engraçado como cada um tem ali algumas peculiaridades dos personagens, como se cada um tivesse sido escolhido a dedo pelo diretor de dublagem da série no Brasil. No processo de gravação, foram 6 dias de filmagem em São Paulo, outros 2 no Rio de Janeiro, com os dubladores do Seu Madruga e o dublador do Chaves. Na época também tivemos a sorte do cenário da vila estar sendo recriado e montado em alguns lugares do Brasil. Nós gravamos em Suzano, num shopping onde estavam presentes os dubladores do Kiko, Chiquinha e Seu Madruga. E é claro, uma legião de fãs que vinham de todos os cantos do país só para verem de perto a vila. No nosso documentário, os entrevistados contam um pouco sobre a mudança do processo da produção de dublagem, ou seja, como era antes e como é feito hoje. E defendem o fato de que dublagem é uma cocriação e não apenas uma tradução, que é o que todo mundo que é contra a dublagem acaba reclamando. Ou seja, a versão brasileira é de fato, como se diz o nome, uma versão. E é dito também que ser dublador antigamente era uma vergonha. Ninguém dizia que fazia, pois era como um cemitério de atores.
Já hoje em dia, segundo os nossos entrevistados, todo mundo quer fazer dublagem e ela ocupa muito tempo dos dubladores. Então, não sobra muito tempo para ensaios, teatros e com a entrada da televisão a cabo, aumentou ainda mais a demanda. A dublagem, então, com o passar do tempo, está criando seu espaço, está sendo valorizada e é importante entender que dublar não é transferir a língua nativa de um país que foi dito em uma outra língua, no mesmo tempo da boca. Vai desde a produção, adaptação, interpretação e contextualização dentro da nossa realidade. Como, por exemplo, no caso de piadas, nomes de filmes e nome de episódio, como você vai ver no nosso documentário, o episódio Férias em Acapulco, no Brasil se torna as férias no Guarujá. Então é isso, pessoal. Bora conhecer os dubladores do Chaves e sobre o maravilhoso mundo da dublagem. Fiquem agora com Vozes da Vila. A Chiquinha era a que mais parecia uma menina mesmo, né? Porque os outros você via claramente que eram adultos vestidos de criança. Um menino mimado, ele pensa, ele acha que ele é mais que todo mundo porque ele tem uns brinquedinhos a mais. Claro, até apareceu o Nhonho, que é filho do rico. Não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. Essa é a máxima dele, né? Eu comecei fazendo a Paty, porque o Chaves era apaixonado. Só depois eu passei a fazer a Chiquinha. Quem fez a Paty foi a Leda Figueiró. Quem fazia a Chiquinha era a Sandra Mara. E foi engraçado que quando me chamaram, eu nunca imaginei que eu fosse fazer o Chaves. Eu não preciso nem forçar a garganta para fazer Nhonho, por exemplo, que é olha ele, olha ele. Tentava fazer exatamente igual. Até o jeito que ela respirava, até os... sabe aquela coisa que ela fala? Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Vozes da Vila. E que tal se a gente brincasse, Chaves? Olha ele, olha ele, olha ele, hein? Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Tinha que ser o Chaves mesmo! Vamos, Kiko, não se misture com essa gentalha. Isso. Sim, pois é. Quando o Chaves pintou, era mais um trabalho, era mais uma dublagem. Quer dizer, a gente não estava preocupado se aquilo ia fazer sucesso, se não ia. Aliás, a gente achava que não. Em fazendo o primeiro piloto, eu mandei para o Silvio avaliar. Ele enviou alguns outros diretores da empresa que detestaram o produto. E quando a gente foi ver esse programa de um monte de adultos fazendo papel de criança, num cenário tosco, então a gente estranhou bastante. Falou, poxa, mas que série é essa? Nossa, mas adulto fazendo criança, isso é tão batido. Puxa vida, sabe? Mas no mesmo instante você falava, opa, não, mas é legal. Então a gente começou a rir. Ninguém tinha ideia, ninguém. Por isso eu acho que a gente se divertia tanto para fazer também, né? Porque a gente não tinha compromisso, né? Então largava a imaginação lá e deixava ela rolar. A gente foi descobrindo as sutilezas, as mensagens, a gente viu como era inteligente a série. É claro que a primeira impressão foi péssima. Som estereofônico já na TV. A gente estava, para nós, na década de 80, era a nova TV do Brasil, era o máximo, uau! E aí aparece um programa com todas as características da TV Tupi na década de 50. 30 anos atrás, 30 anos antes. Que é isso? É um retrocesso. Por que comprou uma coisa dessa? Foi contra tudo e contra todos que a gente lançou o Chaves. Kiko, vamos jogar futebol, aí a gente fazia muitos gols e... Do que você tá brincando? Olha, Chaves, eu tô com cada carrinho em sua estrada. Oba! Não, Chaves, porque você é muito porquinho e vai sujar minha roupinha novinha que acabou de chegar da barbearia. Da barbearia? Por acaso não seria da tinturaria, seu tonto? Não, tonto, é da barbearia porque é Casimira Penteada.
Eu ganhei da minha mamãe e custou um olho da cara. Ela ficou cega? É que custou muito dinheiro, tonto. A dublagem mudou bastante daquela época para cá. Antigamente a gente dublava na própria película, numa fita magnética, e era todo mundo junto no estúdio, então era outro sistema. Para vocês terem uma ideia, isso que a gente vê aqui em termos de acústica é o melhor dos mundos, né? Porque na época nós usávamos bandeja de ovo para poder manter um som razoavelmente agradável e compatível com a qualidade mínima que a televisão brasileira exigia por culpa da Globo. A Globo já tinha um padrão de qualidade excepcional, então qualquer coisa que a gente fizesse que ferisse isso ia comprometer o nosso trabalho. Na época, o Silvio Santos ele tinha um objetivo, era passar novelas mexicanas. E ele foi o precursor, e ele foi um pioneiro, inclusive da dublagem em videotape, né, que não tinha ainda a dublagem em videotape. A maior parte ainda se fazia naquele sistema antigo, película, 16mm e etc e tal, banda internacional separada. E ele, a gente começou a dublar em cima da imagem, do magnético, né, da imagem. E o que acontecia? Apagava todos os passos, apagava todos os ruídos que depois tinham que ser recriados na sala de sonoplastia. Que existe, às vezes na hora, assim, uma coisa, ou uma ordem, não falem Acapulco, falem Guarujá. Mas como não vamos falar Acapulco se é em Acapulco? Como é que nós vamos poder mudar tanto isso? Claro que você não pode mudar a história toda. Olha, desse lado fica a estrada para o Guarujá. E desse lado fica a estrada para Pirituba. E desse lado... Sim, eu entendi, mas você tirou a terra dos vasos, filho. Ah, mamãe, depois eu ponho de volta. A dublagem é uma cocriação. Não é apenas uma tradução, um processo de tradução, né? A versão brasileira é uma versão. Chave, chave, chavinho, a gente foi criando alguns bordões, né? E daí nasceu gentalha, nasceu um monte de coisa, tudo em função da necessidade de adaptação do Chaves. Digo, ¿sabe qué? Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. Chusma, chusma. Digo, eu acho... Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Fue sin querer queriendo. Tinha que ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. O Chaves me pegou, me jogou no chão, puxou meu cabelo, me deu um chute e depois comeu meu sanduíche. Eu sinto muita fome. Kiko, tesouro. Mamãe! Toma! Só não te dou outra porque... Na época, a dublagem não era muito divulgada. Eu mesmo era ator e não sabia do que se tratava. Falei, como assim dublagem? E a gente não queria muito falar que dublava, porque dublagem era meio que cemitério de ator, sabe? Quem não estava conseguindo trabalhar lá fora estava aqui dentro dublando. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo quer fazer dublagem. A dublagem absorve muito tempo da gente. Você trabalha muito e aí não te sobra muito tempo, por exemplo, para ensaio, para teatro. Então a vida foi levando a isso, né? A tornar a dublagem a atividade principal. Mas hoje, realmente ela é. E a direção de dublagem é a atividade principal para mim. Com a entrada da TV a cabo, nossa, a gente não tem tempo para mais nada. Hoje em dia eu devo dizer que eu faço mais dublagem, mas nem é muito por escolha. É porque acaba ficando imerso naquilo. Quando eu vejo minha agenda tá lotada para a semana seguinte. Tem que ser ator, porque o que a gente mais vê hoje é gente que decora o texto e encaixa bem o texto. Mesmo que você interprete bem, seja um excelente ator, você tem que ser um excelente ator junto com aquele ator original. Ou o desenho. A dublagem que pode servir para ensinar um português mais correto, para ter uma
uma verdadeira globalização, porque tira o cara lá da China gesticulando em chinês e ele passa a falar português na sala da tua casa. É um trabalho de inclusão, sem contar que é uma questão também de valorização da nossa língua, do nosso idioma e da nossa cultura. Eu não me importo porque eu jogo mais melhor que você. Não se diz mais melhor. E como é? É menos pior. 98% do trabalho do dublador é com a voz normal. O que chama atenção são os tipos, né? São os personagens que você faz, uma vozinha assim, você vai, um patinho, uma coisa, né? Você faz umas coisas assim. Fred Flintstone, né? Ei, Vilma! Né? Uma coisa grave. Essas coisas chamam a atenção. Você não precisa ter uma voz de galã, porque aí você fica rotulado. O ideal é você ter uma voz neutra, que você joga pra cima, você joga pra baixo, você faz uma velhinha. E eu acho que a melhor dublagem é aquela que não incomoda. Então é aquela que você senta na frente da TV ou vai no cinema, tá em português e você nem fica preocupado com aquilo. Quando você pega um personagem que já é conhecido com uma voz e você faz, mesmo fazendo assim maravilhosamente, você não consegue se aproximar tanto do registro daquela voz original, você é cobrado, né? Não tá igual, tá diferente, não presta. Era um personagem já configurado, já criado, digamos assim, né? De forma genial, de forma magistral pelo Marcelo Gastaldi. Eles queriam que fosse o mais próximo possível da referência que todo mundo tem, né? O que a gente procura na dublagem é fazer bons trabalhos, complementar boas interpretações. É a gente sair de casa sem saber o que vai fazer. Então, essa surpresa do dia a dia, cada dia vai fazer um trabalho diferente. É uma correria, aí você termina uma dublagem aqui no estúdio, aí você entra em outro estúdio e ali você estava fazendo um desenho animado e uma coisinha assim, não sei o que, aí você entra numa coisa séria, pesada, com outro ritmo. E o grande desafio é esse, é você entrar neutro. Pode me fazer um favor? Outro? Como outro? Fala como se eu passasse a vida inteira te pedindo favores. Mas não acabou de me pedir pra jogar o lixo lá fora? Mas eu não pedi que me fizesse um favor. Mandei que fizesse a força. Viu? Agora vou pedir que me faça um favor. Num dos Era Uma Vez em Hollywood, tem um momento em que Gene Kelly ele fala a respeito de Fred Astaire. O maior talento do Fred Astaire, nos números de dança que fazia no cinema, que fez no cinema, que foram números maravilhosos, era fazer com que a gente assistisse e dissesse, isso é fácil, eu também faço. Ele fazia com tanto conhecimento, com tanta técnica, que parecia muito fácil, que qualquer um faria. É meio que acontece com a dublagem. A dublagem, essa história de qualquer um faz, é complicado. Muitos atores, bons atores, que não se adaptam na dublagem por causa desse monte de coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo. Dublar é muito fácil. Você tem que olhar o texto com este olho, com este você olha a TV, neste ouvido você ouve o ator original e neste você ouve a sua voz. Pois é. Churros, 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 churros. Os higiênicos churros da Dona Florinda. Ai, Chaves, você está comendo todos os meus sanduíches. Mas ninguém tem paciência comigo. Papaizinho, lindo, meu amor. Gentalha! Professor. Ai, que milagre, senhor, por aqui. O grande valor da série, né, em si, eu acho, não é que é brasileiro, é universal, né? Todo mundo conhece, ou conhece ou já foi uma daquelas pessoas. Todo mundo já teve uma vizinha chata, todo mundo tem, ou foi o pai, ou foi ele mesmo, ou foi o vizinho que não paga o aluguel e se esconde porque o cara vem cobrar, a menininha chata, o menino que porque tem uma bola e um carrinho acha que é mais que os outros.
e que fica se fazendo pose, mas não é nada. O menino que troca qualquer coisa por um pedaço do lanche que você está comendo ou por um brinquedo emprestado, ele faz qualquer besteira. Essas coisas todos nós fomos ou conhecemos. Em qualquer lugar do mundo, aquela vila é verossímil. Aqueles bordões repetitivos, né, não são nem à toa, é porque é a nossa rotina do dia a dia, então tudo tem um porquê. Roberto Gomes Bolanhos é um gênio. É um gênio. Eu teria que falar dele assim horas. O Bolanhos era um cara grande, ele já escrevia muito bem, ele escolheu muito bem os atores para fazer os personagens lá no programa inicial dele, veio para o Brasil, caiu na mão de um cara que estava iluminado no momento, que era o Gastaldi, Marcelo Gastaldi realmente era a pessoa certa. Ele conhecia muito bem o elenco. Eu acho que essa era uma das chaves assim, principais para a coisa dar certo, porque ele escalou cada pessoa no papel certo. A gente tem orgulho dessa equipe aí que foi ousada, né? Sobretudo por conta da ousadia e exigência do próprio Silvio Santos, que foi sempre um visionário no bom sentido, né? Eu acho que é o circo misturado com a inocência. Você vê que não tem um único palavrão no Chaves, não tem maldade, tem as brincadeiras normais de crianças, aquela coisa de um sacanear o outro, mas coisa normal. Quer? Sim. Compra. Não tem a maldade no Chaves, né? A maldade programada, aquela coisa, sabe? Não existe isso no Chaves. Que a criança, desde cedo, fica encantada por aquele universo, cresce e continua encantada por outros detalhes da série. Que a gente, por exemplo, tem piada, né, que a gente ri. Tem coisas que a gente ri no Chaves quando é criança e não ri depois, quando é mais velho. E o Chaves tem aquela coisa que você já meio que sabe o que vai acontecer, que eu acho que isso encanta, eu acho que isso reverbera nos adultos até hoje, sabe? Aquele prazer em... Como é que eu vou dizer? Você sabe, você conhece a piada, aí você vê aquela piada se aproximando, lá, vai falar aquilo, quer ver como vai falar aquilo? Aí fala, aí você ri, sabe? Ô, Chaves, sai daí que tá me atrapalhando. E se eu não quiser? Achou que eu ia chorar? Mas eu não vou. Porque enquanto eu fico chorando, você fica aí tranquilo. Assim é melhor, eu não me canso tanto. Mas como... Ai. Por isso, esse sucesso que vem há décadas, porque hoje é a mesma questão do aluguel atrasado, é aquele amor platônico que ela tem por aquele Girafales maravilhoso, que ela sonha e na hora, nada. Professor Girafales. Dona Florinda. Eu quero entrar para tomar uma xícara de café. Não será muito incômodo. É claro que não. Queira entrar. Depois da senhora. O programa tem uma mistura de Jerry Lewis com Chaplin, com um outro humorista mexicano que foi muito famoso no mundo inteiro, que é o Cantinflas. Claro que tinha que ficar bom. Essa idolatria, porque essa coisa que acontece com Chaves, Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu só vi na minha vida inteira com futebol. Elas não são mais séries, elas não têm mais fãs, elas viraram religião. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Ah, Kiko, conta tudo pra sua mãe. Espera até eu receber minha bola quadrada. E a gente fosse por aqui e depois fosse pelo lado de lá. Isso, vamos! Ai, eu venho lá de Tangamandápio. Kiko! Chaves, você me bateu? E eu vou contar tudo pro meu papaizinho. O Chaves é muito importante na minha vida, mas ele não me definiu como profissional, ele não me define como profissional. Eu trabalho todos os dias, eu tenho um carinho especial pelo Chaves por conta das amizades que eu fiz com o Chaves. E eu acho que é muito lindo ver as pessoas que se encantam com aquele programa até hoje. É muito lindo ver o quanto a gente afetou a vida de tanta gente. E o que afetou? Foi a minha voz que afetou. Então eu fico muito emocionada com tudo isso. Mas o Chaves, assim, ele não define. É um programa que a gente não sabia que ia ser importante e acabou sendo. Eu cresci vendo o programa, então tudo aquilo que é da sua infância te marca demais, né? Principalmente os programas da infância, que a gente tem
aquela vontade de entrar na vila, de brincar com os personagens. Então isso tudo, essa memória a gente carrega da infância. Quando eu me deparei com o trabalho, com a chance de fazer o trabalho, já, né, podendo fazer profissionalmente como ator, aí foi a maior felicidade, assim, da minha vida. O que mais marcou na minha vida, embora todas as peças, todas as novelas, tudo acabou sendo Chaves, acabou sendo a Florinda, por incrível que pareça. E dentro da dublagem, o que mais marcou mesmo, realmente foi o Seu Madruga, não só pela qualidade do trabalho, pela quantidade de episódios que a gente gravou, mas principalmente pela permanência dessa série no ar. Eu tive um envolvimento muito grande com o Chaves, que eu não fui só um dublador, né? Eu dublei o Kiko, que é um personagem que é muito marcante, se bem que o Chaves não tem um personagem marcante, né? Qualquer personagem daqueles é uma figura extremamente marcante. Mas eu traduzi uma maior parte dos episódios, a tradução é minha, eu dirigi mais da metade da dublagem daqueles episódios, então eu tenho um envolvimento muito grande lá, naquele momento, 32 anos atrás. Depois daquilo, eu me envolvo muito, então eu tive envolvimento grande com um monte de outras coisas depois. Elas só não viraram religião, mas para mim tem o mesmo peso, né? O envolvimento foi o mesmo. Você tem interação com os fãs, o reconhecimento, essa alegria, né, de poder participar de um projeto tão grande que quando chegou, nós não fazíamos ideia que seria esse sucesso. Com o tempo, as coisas boas ocupam o espaço merecido como Chaves ocupou. Não só o Gastaldi e não só os dubladores do Chaves, como também os atores, né, do programa, foram as minhas primeiras referências assim, artísticas, né? Eu, querendo um trabalho de ator, complementar um trabalho de um ator excelente, já é um motivo de satisfação. É um personagem legal que eu fiz, é uma parte da minha carreira que é legal. Sim, o Chaves tem um diferencial. Para mim é a melhor série mesmo que existe. E eu adoro, acompanho séries, mas para mim é emblemático demais. Você se envolve, você se apaixona, você chora. Eu choro por causa de Chaves. Sou chorona igual a Chiquinha. Querendo ou não, você passa a se identificar um pouco com a pessoa. E hoje eu acho até que eu sou um pouco parecida com ela. Todos nós temos alguns traços da personalidade. A gente não é parecida fisicamente. Mas se eu me visto de Chiquinha, eu fico ótima, gente. Eu juro, fica lindo, fica perfeito.